Olá, tudo bem? Dando continuidade às aulas do módulo 4 sobre emoções, estresse e ansiedade, hoje falaremos sobre o estresse, a ansiedade e os impactos na aprendizagem. Então, para essa aula, objetiva-se definir os conceitos de estresse e ansiedade, como eles se relacionam, identificar áreas do cérebro associadas ao processamento da ansiedade, apontar as consequências do estresse crônico na ansiedade e descrever os efeitos das emoções positivas e negativas na aprendizagem. Então, para começarmos, podemos dizer que o estresse é uma resposta fisiológica adaptativa à ameaça, sejam elas estímulos reais ou percebidos. Como assim? Não necessariamente eu preciso de algo acontecendo no ambiente para que isso me cause estresse. Pode ser uma preocupação, pode ser uma memória, uma lembrança, pode ser alguma cobrança, um prazo. Então, situações que não são reais no ambiente podem propiciar esse estresse, né? Outras situações, como assalto, trânsito, barulho, também podem desencadear reações relacionadas ao estresse. Então, o estresse ele vai envolver a ativação de mecanismos neurais e hormonais, e diante um estímulo estressor, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ou o eixo HPA, que é mais comum de ser chamado, é ativado a fim de produzir o hormônio cortisol. E esse eixo HPA será mais detalhado no slide seguinte. Então, o cortisol ele é responsável pelo aumento da disponibilidade de glicose no sangue, o aumento da pressão arterial e a inibição de sistemas não essenciais para situações de perigo, como a digestão. E aqui podemos recapitular que, como visto na aula passada, o sistema nervoso simpático também vai atuar nessa inibição da digestão, justamente para ter uma reação do organismo a uma situação que pode ser de perigo ou de ameaça, né? Direcionando essas atividades fisiológicas para as outras áreas, como, por exemplo, a distribuição sanguínea para pernas e braços, para conseguir fugir, por exemplo. E um ponto curioso a se pontuar é, geralmente associa-se o cortisol ao hormônio do estresse. Em parte, isso é verdade, porque o cortisol ele vai desempenhar essa resposta ao estresse, né, fazendo toda essa cascata de reações mencionadas, mas ele também é fundamental para o nosso bom funcionamento do organismo no dia a dia, como, por exemplo, para nos acordar. Então, a gente acorda devido a um pico de cortisol do organismo, né, para ligar o nosso corpo, entre aspas, né, e nos preparar para o dia como um todo. O problema acontece quando temos um elevado nível de cortisol de forma crônica, né, um estresse crônico, isso vamos conversar um pouco mais à frente. Então, quando há um evento estressor, né, vai ter ativação da amígdala, que a gente falou já na aula passada, e a amígdala ela vai enviar informações para o hipotálamo, que por sua vez vai liberar a corticotrofina. E essa corticotrofina ela vai viajar até a hipófise anterior, onde vai ter a produção do hormônio adrenocorticotrófico, ACTH. E este, por sua vez, vai via corrente sanguínea até as glândulas adrenais que ficam ali em cima dos nossos rins. E aqui eu trago uma ilustração de como que ocorre, né, essa cascata de evento. Então, há um estímulo estressor, esse estímulo ele vai sinalizar a amígdala que está localizada aqui no sistema límbico, essa amígdala vai enviar informações para o hipotálamo vai enviar informações para a hipófise e a hipófise vai, né, enviar informações para a glândula adrenal a fim de produzir o cortisol. Então, há uma cascata de eventos, né, há uma sequência até que o cortisol seja produzido e seja enviado para a corrente sanguínea para fazer o seu efeito. Então, qual seria a relação entre o estresse e a ansiedade? Para começarmos, é bom definir a ansiedade, né, como a resposta emocional prolongada, caracterizada pela antecipação apreensiva, né, de ameaças futuras. E é muito comum confundirmos a ansiedade com o medo. Porém, o medo ele acontece diante de um estímulo que está presente no momento, enquanto que a ansiedade é uma preocupação com o futuro.
Ah, não sei se eu vou conseguir chegar cedo amanhã porque eu estou com muito sono e já está tarde. Então fico preocupado e ansioso, com medo de dormir demais, por exemplo, ou fico preocupado com a prova, com o prazo. Então são situações futuras, né, que me trazem esse estado de ansiedade. E tanto a ansiedade quanto o estresse vão compartilhar o envolvimento do eixo HPA e do sistema límbico, né? Que o sistema límbico já foi explicado na aula passada e o eixo HPA foi explicado agora. Então, o estresse crônico, né, ele pode aumentar os níveis de ansiedade, ele pode aumentar a atividade da amígdala, assim como a ansiedade também pode fazer isso, e ele pode ser prejudicial ao hipocampo e ao córtex pré-frontal, né? E o córtex pré-frontal ele está associado, recapitulando a aula passada, a essa regulação das emoções. E além disso, né, o estresse crônico ele pode iniciar respostas emocionais exageradas, né? Isso relacionado a esse prejuízo do córtex pré-frontal. E pode aumentar a predisposição de transtornos de ansiedade, que é quando temos um estado de alerta cronificado, né, já há um certo tempo, não são situações pontuais que eu fico ansioso e deixo de ficar ansioso. Então, o transtorno de ansiedade ele tem uma série de critérios e requisitos e ele só é diagnosticado diante de um laudo psiquiátrico ou um laudo psicológico. Tá? Então, o transtorno de ansiedade já é uma condição de doença. E quais são as áreas, né, associadas ao processamento da ansiedade? Nós temos a amígdala, que é essa estrutura que vai processar os estímulos emocionais, né? Nós temos o córtex pré-frontal, que vai fazer essa regulação das emoções. E nós temos também uma disfunção do sistema GABAérgico, né, em transtornos de ansiedade, que o GABA, né, é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, e quando esse sistema está em disfunção, né, há uma incapacidade de suprimir a atividade neural, né, em algumas áreas, e isso acaba tendo como consequência, né, sintomas relacionados à ansiedade. Então, pessoas com transtorno de ansiedade, elas têm maior ativação da amígdala, ou seja, nós temos um estado de alerta mais frequente, nós temos reações emocionais mais exacerbadas, né, mais intensas, somos mais reativos, mais impulsivos, e temos menor ativação do córtex pré-frontal, que faz justamente esse controle, né, da nossa reação emocional e sinaliza a amígdala, por exemplo, se um estímulo não é necessariamente perigoso para a gente. Então não precisaríamos nos preocupar, entre aspas, com algo, porque isso não nos afetaria de forma negativa. Então há um desbalanço, né, nessa regulação, tanto da amígdala quanto do córtex pré-frontal. Então, quais seriam os tratamentos para o transtorno de ansiedade? Nós temos a combinação de intervenções tanto farmacológicas quanto de terapias comportamentais, em que o objetivo dessas duas terapias é restabelecer o equilíbrio dos circuitos que regulam a resposta emocional relacionadas à ansiedade. Então, o uso de fármacos psicotrópicos eles vão auxiliar nessa regulação emocional, nesse rebalanceamento químico do cérebro por meio dos neurotransmissores, por exemplo. Então, temos fármacos que atuam diretamente, né, nessa comunicação neuronal com os neurotransmissores. E as terapias cognitivas e comportamentais, elas visam modificar os padrões de comportamento e pensamentos. Essas duas intervenções, elas são geralmente indicadas para serem feitas em conjunto, mas não é uma obrigação, então precisa ter o acompanhamento médico adequado para isso e saber qual que é a intervenção necessária a ser realizada dentro de qual contexto. Então, pode ser que apenas a farmacológica, né, dê certo, pode ser que apenas a terapia dê certo, pode ser que o conjunto, né, de fármacos com a psicoterapia seja mais adequado. Vai depender do contexto, né, da situação que a pessoa esteja. Então, o acompanhamento médico ele é necessário para ter uma orientação mais adequada e mais segura para saber como que será feito o tratamento. Nós vimos até aqui o que são as emoções, né,
o que é o estresse, o que é a ansiedade, quais são as consequências quando temos o estresse e a ansiedade de forma crônica, né, quais consequências negativas que estão associadas. Vimos também o que as emoções positivas e negativas podem fazer no nosso organismo e como que tudo isso se relaciona com a aprendizagem. Quando temos emoções positivas, elas acabam sendo benéficas para a nossa aprendizagem, porque vai ter um aumento de dopamina, né, por meio do sistema de recompensa cerebral, que vai nos manter motivados, que vai nos manter tendo bem-estar e querendo continuar fazendo algo, né, permanecer na tarefa, que no caso seria aprendendo algo, porque se eu tenho satisfação, eu retroalimento esse sistema de recompensa e eu tenho vontade de continuar para continuar me sentindo satisfeito. Né? Nós temos a facilitação da consolidação de memórias de longo prazo, então também é benéfico, né, ter um ambiente positivo, um ambiente saudável, com emoções positivas acontecendo nesse contexto de aprendizagem para a retenção de informações, né, e a consolidação de memórias. E nós podemos ter também maior flexibilidade cognitiva. Em contrapartida, quando emoções negativas são predominantes no contexto da aprendizagem, elas acabam sendo maléficas, né, para a gente, porque eu vou ter uma hiperativação da amígdala, vou ter uma ativação constante do eixo HPA, e isso traz uma série de consequências negativas, né, como foi mencionado ao longo do módulo. Então, vou ter alterações no meu hipocampo, que é uma estrutura encefálica relacionada a essa consolidação de memórias de longo prazo, isso pode prejudicar. A gente vai ter dificuldades de concentração, de retenção de informações e resoluções de problemas, por exemplo, porque nós estamos em constante estado de alerta, preocupados, querendo reagir a algo que para nossa percepção é perigoso, sendo que na verdade nem sempre é. Então, é importante perceber o ambiente que estamos. Será que eu estou aprendendo num contexto que está sendo saudável para mim? Que eu estou me sentindo satisfeito? Que eu consigo me concentrar, prestar atenção? Que eu consigo me motivar para manter essa tarefa de aprendizagem? Né? E a partir daqui a gente pode pensar que estratégias podemos fazer, né, para alcançar o melhor aprendizagem e, consequentemente, né, também não só relacionado à aprendizagem, mas ter um melhor bem-estar de forma geral. Então, podemos recapitular e concluir a partir dessa aula que o estresse é uma resposta fisiológica adaptativa a ameaças, né, envolvendo a ativação do eixo HPA, do hipotálamo, hipófise adrenal, que resulta na liberação do cortisol, e esse cortisol, de forma crônica, pode ser prejudicial para o nosso organismo, mas em contextos pontuais ele é benéfico e adaptativo. A ansiedade ela é uma resposta emocional prolongada que pode ser exacerbada pelo estresse. O estresse e a ansiedade eles compartilham a ativação tanto do HPA como também do sistema límbico, e o estresse crônico pode aumentar os níveis de ansiedade, predispor a transtornos de ansiedade. A amígdala e o córtex pré-frontal são áreas importantes no processamento da ansiedade. Vimos também que os tratamentos da ansiedade incluem tanto intervenções farmacológicas quanto terapias comportamentais, e que as emoções influenciam na aprendizagem, né, onde emoções positivas podem facilitar esse processo de aprendizagem, né, enquanto que emoções negativas, como ansiedade ou estresse, né, o estado de estresse, podem prejudicar a capacidade de concentração e retenção de informações. Então é isso, me despeço de vocês agora, deixo meu contato, né, tanto o e-mail quanto o Instagram profissional, para caso tenham dúvidas, e até a próxima, tchau, tchau.